1 Timóteo 5, versículo 8, diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Pastor Everton nos leva a Deus com a palavra de oração. De sentar. Diz que Abraham Lincoln foi um homem muito infeliz na família. Esta é a história que eu li. Não por causa dele, segundo a história, mas por causa da mulher que ele casou com ela. E diz que Abraham Lincoln, ele inventava reuniões e reuniões no gabinete dele para chegar tarde em casa e estar todo mundo dormindo. E eu fiquei pensando na felicidade do lar, do gosto do lar, da casa. Que homem, embora rico, ter uma cultura muito grande, mas aquilo não ajudou em nada a vida do então presidente dos Estados Unidos. Fico, irmão, às vezes pensando que o lar, muitas vezes, ele fica tóxico. Ele começa a fazer mal. Há pessoas que em casa são tão infelizes. Mulheres, homens, filhos e etc. Eu fico pensando, amados irmãos, porque eu sofri na pele. Eu disse ontem um pouco disso, no início do nosso casamento. Eu e a minha esposa, nós sofremos muito, mas muito mesmo. Não porque éramos ruins, não porque era ruim, mas era por falta de entendimento no relacionamento. Relacionamento é algo muito sério. Muito sério. E nós fomos sofrendo. Até quando eu, antes de entrar no ministério, tive um encontro com Deus a este respeito. Eu disse ontem para vocês, Dr. Roy Heston, eu disse: se você tem algo na sua casa que está difícil para, na verdade, resolver, chega na tua casa, dobra o seu joelho e ora a Deus, e roga a Deus com sinceridade, clama ao Senhor, chora diante de Deus, fala a verdade, fala sobre você, fala sobre a sua família e assim por diante. Eu falei, esse velhinho veio lá da Inglaterra
para chegar aqui, ô velho danado. Cheguei em casa com minha esposa, éramos novinhos de casado. Eu disse, filha, nós morávamos num quarto e cozinha, pequeno. Eu disse, você joelha ali, perto daquela parede, eu aqui, e nós vamos clamar ao Senhor. Clamar a Deus. Começamos a clamar, 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 e fomos clamando. Amados, eu percebi que aos poucos ia saindo de nós aquilo que a gente tinha. A gente nunca chegou a grudar nos tapas, mas os gritos e as coisas apareciam. Eu me lembro que numa oração eu disse para Deus assim, Senhor, me ajude, meu Deus, para que nunca eu grite com minha esposa. Eu rogo ao Senhor que tenha piedade de mim, porque eu não quero ser bom só lá fora, eu não quero ser bom só para os outros, mas eu quero, Senhor, que a minha bondade comece dentro da minha casa, Senhor. E começamos a trabalhar, e ela a trabalhar, e às vezes eu gritava alto, oh meu Deus, este lar não é para o diabo, Senhor. Os vizinhos escutavam tudo, pode escutar, não tem problema. E fui, e graças a Deus, irmãos, nós, dia 29 de julho, iremos fazer 50 anos de casado. Não sei estar sem ela, e nem ela sem eu. Não sei. Essa mulher já chorou comigo, com problemas de outras pessoas, problemas espirituais delas. Ela já riu comigo, passeou comigo, sofreu comigo. E nós estamos até hoje. O apóstolo Paulo, ele dá, meus queridos, uma comparação triste. Eu me lembro daquele pastor que chegava no púlpito e ele pregava sobre o amor, e pregava tanta coisa, falava tanto pelo amor, e a mãe estava sentada assim com o filho dele, e ela diz, filho, vai lá e belisca ele, para ver se ele é seu pai mesmo. Porque às vezes as pessoas enganam, não é? As pessoas enganam, mas nós não devemos enganar. Porque Paulo, ele deixou claro, se não cuidar dos de casa, é pior do que os de fora. Você vai chegar a ser comparado com os de fora, com o ímpio. Aqui a preciosa palavra de Deus nos orienta com relação ao cuidado que devemos ter com os que são nossos, ou seja, com a nossa família, aqueles a quem Deus nos confiou para zelar e para amar. Eu me lembro quando meu filho nasceu, pastor Arthur Alberto da Mota Gonçalves, era um homem fora de série, e ele foi nos visitar. Ele chegou lá, ele pegou meu filho recentemente nascido no colo e orou, e ele terminou de orar e olhou para mim bem sisudo e disse, Domiciano, eu quero fazer uma pergunta para você, faça, pastor. Ele era um pastor muito sério, ele não dava risada para ninguém, mas não é porque ele era ruim, não, era o sistema dele. Pode falar, pastor. Ele disse, você já agradeceu a Deus por este filho? Ô pastor, já sim. Não tinha nada. Mentira pura.
Há muitas pessoas que são mentirosas, que fala que faz e não faz nada. Quem está disposto para levantar de madrugada e colocar a sua família aos pés de Jesus? E saber, irmãos, como a família é perseguida pelo diabo, a mulher é perseguida, e o homem acha que ele é o machão. Não, meu irmão. Todas as noites eu dou graças a Deus. Eu levanto e eu oro pela minha família. Quando eu casei com uma família muito incrédula. A minha família, eles eram crentes devotos do padre Cícero Romão Batista, aquele lá do Ceará. O meu sogro tinha uma foto dele desse tamanho dentro de casa. E não era uma família pequena. Mas a minha esposa, nós resolvemos orar e dar testemunho. Orar e dar testemunho. De repente, nós ganhamos a minha sogra para Jesus. Depois o sogro, depois os cunhados, só ficou um que até agora não aceitou Jesus. Mas todo dia eu oro pela salvação dele. Por quê? Ele é da minha casa. Amém ou não? Eu tenho um irmão, isso aconteceu recentemente, esse mês, que fazia uns 4 ou 5 anos que tinha sumido. Meu irmão tem 89 anos. E eu falava com meus irmãos, dizia, não, é porque ele é assim mesmo, ele não consegue viver com ninguém. Não, senhor, eu vou atrás do meu irmão. Peguei essa minha esposa e a minha filha, e eu fui andar de carro atrás do meu irmão. Eu andei 3.500 quilômetros, até achei o meu irmão. Mas antes de ir, irmãos, eu orava. Ele não era crente não. Eu orava, Senhor, salva Ademar, salva, Senhor, meu Deus, toma ele todo dia. E quando nós encontramos ele, depois de muita canseira, de muito enfado, não é? Nós encontramos ele. E eu, naquele afã de ganhar meu irmão para Cristo, e eu, quando encontrei ele, eu já entrei com evangelismo pessoal. Eu entrei com Via Romanos, tudo que eu dava aula no seminário, eu fiz lembrar sobre evangelismo pessoal. E ele só me olhando assim. O meu acabou de olhar. E disse assim para mim: meu irmão, eu já aceitei Jesus. Rapaz, a minha esposa perguntou para ele: Valdemar, você tem certeza da sua salvação? E nós estávamos dentro de uma padaria, pastor. E ele disse, Cleudi, ele disse em alto e bom som: eu tenho certeza da minha salvação. Ah, velho, eu soltei, amém, Senhor. Aquele pessoal ficou tudo olhando assim. Abracei com ele e choramos ali, abraçado, porque eu havia encontrado o meu irmão, mas ele já estava salvo. Jesus foi na minha frente, o Senhor foi na minha frente, e lá está o meu irmão. Se Jesus Cristo voltar, então já, meu irmão está subindo comigo. Mas e se eu deixasse? E se você deixa? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem o que a maioria das famílias sabe fazer? E muito bem. Geralmente parente não tem assunto. Parente é o bicho mais besta que eu já vi. Não devia ser assim, mas é.
Deus nos fez gregários. E Ele quer que nós vivemos bem unidinhos, juntinhos, né? Mas isso aí a pessoa não liga. Não é? E então nós esquecemos, não temos paciência. Aquela história, irmãos, que diz que santo de casa não faz milagre, é mentira. Isso é coisa do diabo, para você descansar e achar quem deve ganhar para Jesus. Os membros da igreja são os vossos pastores. O mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus que pode usar o pastor para ganhar o pai dele, é o mesmo que pode ajudar para ganhar outro. Sabe por quê? É porque família geral aprende muito a ficar falando um do outro. Estou certo ou estou errado? Muito falando um do outro. Tem família que não, mas tem família que sim. Fica reparando cada coisa, tomando conta de cada assunto que não tem nada a ver, que só destrói, que só acaba. E Paulo, ele veio a dizer que nós somos, na verdade, feitos para cuidar dos de casa. Quantos de vocês que estão aqui hoje, que tem parente que ainda não é crente? Entende? Levanta a mão, você que tem parente que não é crente. Pode levantar a mão, que não tem ninguém para fazer juízo. Olha quanto que não são crentes. Isso tem que começar da sua casa, por você. Não deixa alguém dizer, se for para ser crente igual fulano, eu não quero ser. Mas seja alguém que chega, que fala, que dá testemunho. Entendeu, meus irmãos? Não é? Note que a palavra está dizendo que o que conheceu a verdade de Deus, mas não tem demonstrado cuidado para com a sua família, não é comparado, ou seja, ao incrédulo, mas é pior do que o incrédulo, pior do que não conhecer a verdade e conhecer e praticar. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, se você quiser olhar, está aí, ó, se você quiser olhar. Quando a Bíblia nos fala do cuidado para com a nossa família, ela está, na verdade, falando, primeiramente, do cuidado com a manutenção, o sustento das coisas básicas, como roupas, alimentos, e com nós clamamos com o cuidado de Deus por ela. Paulo está falando isso, ou seja, ele está falando disso, falando dessa forma. O cuidado emocional diz respeito ao afeto que precisamos dispensar àqueles que Deus nos deu para amar. A Bíblia disse: beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Salmos 2, verso 12. Beija o teu filho. Tem gente que é tão ranzinza que vai dar um beijo, um filho, num rapaz de jeito. Beija o seu filho, beija a sua filha. Filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Nós os homens somos muito frios. Nós os homens somos muito gelados para isso. Nós achamos que essa parte carinhosa é só das nossas esposas, não é não. O cuidado é nós também, nós também. Eu não quero, irmãos, estar chorando por nenhum parente meu quando está sendo velado na igreja ou em qualquer lugar, porque enquanto vida era para mim ter feito tanta coisa,
e não fiz nada. Eu choro até hoje, porque eu perdi a oportunidade de ganhar um amigo meu para Jesus, porque ele não quis aceitar. Nós trabalhávamos numa empresa de gás, Ultragás, e nós trabalhávamos na parte industrial, que mexe com aqueles tanques, aquelas carretas grandes. E nós, um dia, eles foram chamados para transportar 80 mil quilos de gás para 2 carretas de uma firma. Eu não fui, graças a Deus. E quando chegou lá fazendo uma manobra, e o motorista errou na manobra e não percebeu que ele estava errado na manobra, e o gás estava vazando e saindo para a rua, e passou um sujeito fumando e pegou fogo. Morreu 70 funcionários da firma, tudo moça novinha. Morreu ele, morreu o chefe de segurança, morreu um bando. E eu fico pensando, meu amigo está no inferno. Mas eu falei para ele. Mas não chora só à beira de caixão não, irmão. Não faça isso. A minha mãe sempre dizia, se quiser trazer flor para mim, traz agora. Porque trazer dentro do caixão não interessa não. Eu dizia, tá bom mãe, eu não vou fazer isso não. As flores que eu tenho que te dar, eu dou agora com a minha atitude e a minha ação. Que ninguém deve imaginar é que o cuidado que devemos ter com os nossos resume-se apenas nisso. Além deste, precisamos atentar para o cuidado emocional e também para o cuidado espiritual. Eu vejo que o cuidado espiritual é muito importante. Que às vezes uma pessoa, ela está sendo tentada e até possuída, e você não sabe. E a Bíblia diz, consultai os espíritos para ver se é de Deus ou não. Cuidado emocional é também muito importante. A Bíblia diz, beija o teu filho, beija a tua filha, beija a tua esposa. Pais, precisamos demonstrar aos nossos filhos que os ama através de gesto, de carinho e de cuidado. Eu acho muito bonito aqui falar com o vovô mais novo da igreja. Você sabe quem é o vovô mais novo dessa igreja? Eu sei. Alguém gostaria de arriscar? Quem é o vovô mais novo dessa igreja? Ninguém? Tiago. É ele mesmo. Tiago, doutora Adriana, parabéns pelo consolo e o conforto que vocês têm só de lembrar dos netos. Como é lindo isso. Os nossos pais, pais do irmão João, que já tem também seus 70 anos de casado. Rapaz, eu pensava que você era mais velho, mas não é. Os nossos pais, coitados, eles eram de uma ignorância total a respeito disso. Fala a verdade. Nós que somos mais velhos, nunca vimos nosso pai beijar as nossas mães. Mas uma coisa nós via todo ano, era um filho nascer. Concorda comigo, gente?
Todo ano, Piel. Eu falei, caramba, eles não beijam, eles não abraçam, mas o filho vem. Não é assim que Deus quer, né, gente? Não é assim que Deus quer. O sexo foi feito para procriação, é verdade, porém não dessa forma. Eu não estou falando mal do meu pai, mas eu nunca ganhei um beijo, um abraço do meu pai. E era crente. Se dizia crente. Muitos lares, pessoas dizem que são crentes. Pergunta ao seu vizinho, que tipo de crente que você é. Eu estava pregando uma certa ocasião, na nossa igreja, entrou uma família aí. Eu todo dia fazia apelo e eles não aceitavam Jesus, fazia apelo, eles não aceitavam Jesus. Falei, acho que esse povo duro, esse povo. Estou pregando e tal. Aí quando passou uns 3 anos, eu fiz o apelo e ele aceitou Jesus. Ela também e um casal de filhos. Vieram à frente. Eu falei, mas por que você demorar tanto assim? Não, pastor, sabe por quê? Eu estava rondando o comércio todo aqui e todo mundo perguntando saber do Senhor. Quem era o Senhor? Mas todos diziam a mesma coisa. Esse homem, eu vendo para ele toda a minha loja fiado, se ele quiser. Por isso ele aceitou Jesus. A Bíblia diz o quê? Que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de quê, irmãos? Testemunhas. Todo mundo está te vendo. Uma vez eu fui nos Estados Unidos, não é porque eu posso não, irmão, é porque me deram a passagem e eu fui. E chegou lá, eu estou andando na rua de Jacksonville. Vai assim, eu e minha esposa, eu, caipirão, fiz tanta besteira lá que nem mais. Eu até fui falar inglês lá, falei, foi besteira. E nós vamos assim, de repente eu levo um tapa nas costas. E eu pulei para trás. Ô, qual é o problema? Sabe quem era? Pastor Thomas Gilman. Mandou me ensinar o que você está fazendo aqui. Eu falei, eu pergunto o que você está fazendo aqui também. Ele disse, Estados Unidos é meu país. Eu disse, Brasil é meu. Então você que está aqui está errado. Eu falei, Ele falou, vamos que eu vou pagar o almoço para vocês. Nós estávamos 8 pessoas. Ele então foi pagar o almoço para nós no rodeio. Acho que até hoje ele chora. Marido e mulher, seus deveres são iguais. Mas marido, pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao amigo, ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher tem a mulher. Não vos priveis, Paulo diz, um ao outro, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Eu vou pedir ao pastor Everton lê para mim 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3 ao 5. E você que está sentado aí, quiser acompanhar, pode acompanhar. Pastor.
Oh, rapaz, aí bateu, né? Note, pastor, que esse texto me fala muito, quando ele fala assim, para que Satanás não ataque devido à sua incontinência, devido ao seu despreparo, devido ao seu desleixo, devido à sua falta de cuidado. Ele diz, para que Satanás, e Jesus diz, o diabo prende o valente e rouba a mulher. Há muitas mulheres roubadas, filhos roubados, viu? Homens presos na sua ignorância, preso na sua falta de entendimento, preso no seu orgulho, preso em tanta coisa. E ele diz, olha, cuidado com a sua incontinência. Você não é maior do que ela e nem você é maior do que ele. Entendeu, não? Eu não gosto de mulher que fala assim, conversando com a outra, com as outras, tem muito isso, algumas. Você sabe, eu comprei minha casa. Eu fico olhando, gente, eu tenho um pavor disso, eu tenho medo. Eu comprei minha casa, o meu carro, os meus filhos, o eu e o besta do marido que ajuda na casa que eu vejo. O diabo aprendeu isso. Aprenda a falar a palavra nós. Amém? Amém. Dizer, Senhor, nós te agradecemos. Nós. Minha mulher fala alguma coisa de filha, não fala. Nós trabalhamos juntos. Entendeu? Aprenda a palavra nós. Tira a palavra eu. Uma maneira de demonstrar um cuidado emocional para com as pessoas que amamos é nos dirigirmos a elas sempre com palavras agradáveis e livres de arrogância e de grosseria. Colossenses capítulo 4, versículo 6 diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Obrigação do cristão é usar palavras agradáveis para falar com quer que seja, muito mais ainda para com os da família. Especialmente família que tem bêbado, que tem gente que bebe. Ô gente, eu sei que é difícil. Você tem um cachaceiro na família, olha, Deus está dizendo para você, ore, faça jejum. E ganhe esse homem para Jesus, ou essa mulher. Tenha cuidado. Aí vem aquele velho refrão de Salomão, né? Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Tudo bem que meu pai foi um homem ignorante, mas muita coisa que hoje eu faço, eu dou graças a Deus pela atitude dele. Também tem uma coisa, eu disse para vocês que eu tinha 12 irmãos. Todo domingo de manhã, o meu primo era o pastor. Todo domingo de manhã, o meu pai vinha e colocava 500 réis, uma moedinha, no bolso de cada um. Ora, era 12. Ora, era todo domingo de manhã. E dizia assim para nós, não quero que nenhum de vocês volte com esse dinheiro.
Esse dinheiro é sagrado, ele é de Deus. Vai para a escola dominical e na hora do ofertório você sai todos juntos e coloca a oferta nos ofertas. E era até engraçado que meu pai, do jeito que ele cortava o cabelo de um, cortava de todos. Do jeito que ele comprava a camisa para um, comprava para todos. E a calça era aquelas pula-brejo feita de algodão em tial. Tem alguém aí que sabe disso, não é? O irmão João deve saber dele. Feito de tial, aquele algodão grosso com aqueles suspensórios. E quando o pastor falava que era hora do ofertório, saía todo mundo um atrás do outro. Filho indiano, vem. Terminava, olhava para o pastor e fazia assim, chegava e sentava. Se não fizesse isso, sabia-se que ia ganhar um couro quando chegar em casa. Jogou o dinheiro do Senhor fora. Hoje os pais têm que educar os filhos até no ofertório, meus irmãos. Uns menininhos na nossa igreja, porcariazinha, desse tamanho assim. Pastor, nós queremos ajudar um missionário. Você quer, meu filho? Está na hora. E eles ajudam. Não é muito, porque nossa igreja tem pouco criança, mas dão R$100 todo mês para um missionário. Aquele tamanho assim. Uns até chupa-chupeta. Mas é os pais que ensinam. Os pais, seus filhos, não vão criar interesse na igreja se eles não virem que vocês têm um interesse maior do que eles. Um dos elementos pedagógicos usados por Cristo para ensinar a transformar a vida de 12 homens com história e vivência diferentes foi a reunião na beira da mesa. Hoje os pais vão comer, é televisão ligada, é televisão outra ligada, é um conversa uma coisa, outro que grita lá. E Jesus, ele deu um exemplo maravilhoso. Todos os seus homens aprenderam à beira de uma mesa, na hora de comer. A hora da mesa, irmão, é hora de falar de Jesus, de falar de coisa boa. Não é hora, há aqueles exemplos de novela, que na hora de comer, eles quebram o pau, eles brigam, e a gente fica, muitas vezes, você fica assistindo aquilo, e o seu filho também. A minha filha, quando ela era bem pequeninha, a gente trouxe ela, que ela é adotiva, e a mãe dela falava, olha, agora nós vamos falar com o papai do céu, tá bom? Então a gente orava e tal, ela sentadinha ali, e um dia nós estávamos falando com o papai do céu, não é? E a mãe dela já tinha colocado macarrão no pratinho dela, não é? Aí quando a gente falou assim, amém, ela falou, amém, virou um prato de macarrão na cabeça e fez assim. A gente nunca esquece disso, não é? E com isso aprendeu. Seu filho precisa aprender. Nesse lugar especial, Jesus teve a seus pés ungidos por uma mulher e ensinou que quem sabe o quanto foi perdoado consegue expressar um coração mais grato e adorador. Está lá em Lucas capítulo 7, verso 37. Em outra ocasião, ao redor da mesa, Jesus celebrou a ceia
com os discípulos, e mesmo sabendo que Judas era o traidor, que o trairia, não privou daquele momento, aproveitando o ensejo para ensinar que ali é um lugar de acolhimento. Na hora da comida é hora de acolhimento. Amém ou não? É hora de acolhimento. Senta todo mundo, não é? E depois que termina, vai aprender. Hoje nós aprendemos aquilo ali, aquele homem é uma biblioteca ambulante. Como fomos aprender de história? Entendeu? Não foi falando de ninguém, não. Não foi fugigando, não. Não, senhores. Larga disso. O Filho de Deus estava sempre cercado por um grupo, fosse grande ou pequeno, e utilizava elementos comuns à mesa daquele tempo para ilustrar ensinamentos simples e profundos. Meus irmãos, a família brasileira está perdendo valores. Cada dia ela perde valores. E a perca desses valores são prejuízos inefáveis dentro da igreja do Senhor, porque a maioria não ama a Deus como devia amar. Qual é a razão para a gente deixar de vir na igreja por causa de pandemia? A pandemia passou, agora não vou mais na igreja. Que a pandemia pegue ela, que ela vai ver só. Mas a hora que está lá estribuchando no hospital, os pastores são muito bons e devem estar lá. Não é assim? É desse jeito. Quando o capeta pega alguém lá, o pastor é bom para ir lá expulsar. E coitado do pastor, vai às vezes tremendo de medo. É ou não é? Vai tremendo de medo, chega assim, o dedo está aí. Está aí. Uma olhada primeiro, senão, pastor, você tem que chegar lá. E ele vai assim, meio desconfiado. A cabeça dele, o cabelo, ele não vai deixar bonito, espinhar. Maior é Deus que está em nós e conosco do que aquele que no mundo há. O cuidador da família tem que, na verdade, cuidar dessas coisas. Dessa forma, não é? A família pode e precisa ter um lugar e ser um lugar
para a edificação familiar. Edifica o seu filho, edifica a sua filha, porque lá fora eles têm muito mais coisa que você possa imaginar. A criança hoje com 2 anos já manobra um celular, sabe de tudo, e os velhos não sabem de nada. Eu mesmo não sei no banco tirar dinheiro com cartão, não sei, e minha esposa é pior do que eu. Então é a casa de 2 bobos. Então nós temos a nossa filha, ela que faz tudo. E eu quero dizer para vocês, além disso, Paulo considerou o lar como lugar fundamental para cada um de nós gozar a nossa união com nossa família. Parentes, especialmente. Parente. Eu tenho uma cunhada que, quando eu casei, ela era tão atrapalhada que ela escondeu debaixo de um porão da casa. Minha cunhada. Era difícil. Sabe o que Deus fez? Colocou aquela moça dentro da minha casa. Dentro. Falou, ela vai ver a vida sua lá dentro. Dentro da minha casa. Às vezes Deus permite coisa que você nem imagina. E através dela, quando ela aceita Jesus, a gente vai ganhando todos os irmãos. Batalhe pela sua família. Batalhe pelo seu sogro. Batalhe pelo seu pai, a sua mãe, a sua sogra. Nunca tenha a sogra como uma das piores mulheres, que não é. A minha sogra, ela gostava muito mais de mim do que dos filhos. Está aí a esposa que sabe disso. Ela tinha um respeito tão grande por mim, porque eu tinha por ela, e amava ela, e orava com ela, e dava toda a atenção para ela. Faça isso. Você deve encontrar a sua família um dia lá no céu. Amém ou não? Lá no céu. E aqueles que não ganham a sua família aqui, para um dia estar no céu, vai ter o desprazer de ver ela e Jesus dizendo, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Você não quer ver eles ouvir isso, não é? Então, ganhe eles enquanto é tempo. Pastor, que Deus abençoe. Está com a palavra o pastor Fabiano.